Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus se faça em nossos corações, alimentando o nosso ideal espírita, para que possamos compreender melhor as propostas humanas e as propostas divinas. Venho convidar-lhes nesta manhã a refletir conosco no item O Divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Nem mesmo Jesus consagrou a insolubilidade de absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já no tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinada do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo dava ao repúdio. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio e o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se ter em vista os costumes e os caráteres dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação. Querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil, substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinham de passar pela prova do tempo. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, rogando ao nosso Mestre o amparo de que tanto necessitamos, pedindo aos benfeitores amigos que nos assistam nesta manhã. Que possamos ampliar o nosso entendimento, a fim de que não venhamos a cair em outras situações que têm nos arrastado. Jesus, que esta manhã, cheia de vibrações, nós te pedimos, Senhor, ampare todos os nossos irmãos em dor, que eles possam olhar para dentro de si, repensar os seus atos, as suas atitudes, e que possamos mudar toda a nossa estrutura de comportamento no relacionamento, aproveitando a sublime oportunidade que Deus tem nos dado para que possamos aprender para evoluir. Que os nossos lares sejam amparados, nossos familiares sejam assistidos. E onde houver a dor, Jesus, que a sua paz, o seu amor envolva os nossos irmãos. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos falando de um capítulo
tão pequeno, mas tão importante. Não separeis o que Deus juntou. Nós falamos ontem, né, a respeito do primeiro item desse evangelho, da indissolubilidade do casamento, e hoje nós estamos já falando do divórcio. E o evangelho começa, Kardec coloca aqui para nós que o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Na verdade, o divórcio não é contrário à lei de Deus, mas ela nos convida a repensar diante da lei, porque nós temos procurado a dissolução do nosso casamento, das nossas uniões, muito mais por situações pessoais alimentados pelo egoísmo e orgulho, sem pensar nos nossos deveres com o lar, com a família, sem pensar no esforço que cada um de nós temos que viver para darmos conta daquilo que nos foi trazido dentro do planejamento reencarnatório, a não ser quando nossos casamentos são pautados no interesse, tanto material como outros. André Luiz nos traz uma mensagem no livro Apostilas da Vida, muito interessante, que merece que a gente comente com vocês, para que a gente não traga o nosso pensamento, mas o pensamento da espiritualidade. Tal a importância do momento em que nós estamos vivendo e que, por não querer abraçar os compromissos maiores, as responsabilidades, nós deixamos para trás os nossos verdadeiros compromissos. E André Luiz nos disse que o divórcio é uma edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor, porque as uniões que ainda temos aqui na Terra são uniões provacionais, onde nós não podemos esquecer que os cônjuges, eles têm direitos iguais na instituição doméstica, no lar. Todos nós temos deveres iguais, tanto na maternidade quanto na paternidade. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que o problema do lar nem sempre é esse problema que nós achamos que seja de ordem pessoal. O problema do lar que nós precisamos buscar o esclarecimento, ele se fecunda nos compromissos anteriores a esta existência, envolvendo tanto o marido quanto a mulher, que assinalam contratos de serviços antes da reencarnação. O que quer dizer isto? Ele está dizendo que todos nós, antes de reencarnarmos, assumimos determinados contratos no plano espiritual que lutaríamos para vencer as nossas dores pretéritas. Nós fazemos o casamento não com homens, nossas uniões não são com homens, são com dois espíritos que se unem e muitas vezes sob o aguilhão do remorso, e que nós temos que compreender a força desses sentimentos que muitos carregam diante das exigências da evolução divina. Pois todos nós, tanto o esposo quanto a esposa, somos espíritos trazendo muitas necessidades e muitos débitos. Então nós encontramos ou reencontramos no nosso matrimônio, na nossa união. Isso precisa de pensar que esse reencontro
no matrimônio é que nós estamos promovendo dentro de nós uma união esponsalícia, uma união que nós precisamos rever, pois ela é, sobretudo, pautada no esquema de nossas obrigações regenerativas. Quantos de nós temos separado as nossas uniões, seja pelo divórcio ou seja pelo desquite, por situações tão pequenas? O Chico tem um exemplo que eu acho importante, que o divórcio nos é concedido como um carro lindo, maravilhoso, que eu desejo, tenho aspirações, que tudo vai dar certo após o divórcio. Só que o motor central do carro não nos foi entregue. E nós ficamos aí atados, porque não podemos caminhar sem o motor. E o motor é justamente os compromissos que nós abraçamos no mundo espiritual e que estamos deixando para trás. Muitos divórcios e muitos desquites até chegam a ter mais tarde algumas reconciliações e passam a viver bem. E nós pensamos, não deu certo e agora está tudo certo. Talvez os espíritos tenham sido estando mais amadurecidos, vão compreender que o motor do carro são as nossas provas. São os compromissos que assumimos diante daqueles que precisávamos aprender a amar. Então, nós não podemos esquecer que o divórcio ou o desquite é lei humana, infelizmente. Uma lei que não nos convida a pensar nos nossos atos pretéritos. Porque a grande maioria dos nossos irmãos que entram no processo do divórcio carregam consigo a mágoa, o remorso, o ódio, chegam a adoecer. Então, por isso que na lei de Deus, na lei do amor, nós todos teremos que buscar as nossas obrigações regenerativas em uma nova veste física, para que nós possamos embanhar tudo aquilo que fazia parte das nossas ilusões, dos antigos preconceitos, e fugindo tantas vezes do território da responsabilidade matrimonial, que muitos de nós caminhamos como sonâmbulos, acreditando que a felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão, surge então novas realidades, que muitas vezes balançam com a nossa consciência. É por isso, meus irmãos, que mesmo dizendo hoje que tudo isso é a moda antiga, mas a moda do respeito, talvez, precisamos compreender que o casamento, ele pede um período de preparação. Eu preciso conhecer com quem estou fazendo as minhas escolhas. E é por isso que nós temos nesse conhecer o período do noivado, que era justamente para a gente montar os sonhos, mas um sonho rigorosamente dividido entre previsões, apreensões, lutas e disciplinas. E quando nós encontramos um casal desprevenido do conhecimento elevado, eles começam a desanimar.
eles começam a enfraquecer os seus laços. E quando nós temos que buscar no outro a confiança para que a gente possa permanecermos juntos, um sustentando o outro, a fim de que o nosso lar tenha rendimentos de valores em favor de todos nós, nós vamos ver que muitas vezes o amor que nos ligava antes era apenas um amor fantasia. Mas o amor é o estímulo para as nossas construções. E para que a gente possa construir algo tão sério, pede não só a esperança, mas muitas vezes o suor da vida, as aflições que chegam e as lágrimas que correm. Mas tudo isso vai nos ensinar que devemos olhar ou ter compreensão do casamento como sendo até um comércio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Todos nós precisamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Como temos visto, né? Parece que é tão simples e fácil. Eu vou largar, eu vou te abandonar, nosso casamento não dá mais. E lá na frente, talvez não nessa existência, mas em outra, poderemos ver que aquilo que não pôde ser evitado, porque nós ignorávamos a conduta séria, os obstáculos e sofrimentos tão necessários, nós vamos interpretar. Cada dia temos feito isso, o matrimônio, apenas no olhar da sociedade, sem observar, sem sentir, sem reconhecer quais são os interesses do nosso espírito perante Deus. E é por isso que nos faz lembrar agora a proposta de Jesus, quando ele nos diz assim: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. E muitas vezes nós não lembramos que esse estar a caminho é oportunidade para que eu tenha que reconstruir tudo aquilo que perdi, deixei para trás. E muita gente hoje nós temos visto, né, que tem uma válvula de escape. Quando nos diz que o marido é muito ruim, grosseiro, minha esposa é muito ignorante. Então, essas experiências são poderosas, porque elas são respostas do passado e que nos promovem uma união novamente com essas evidências para que nós aprendamos a reconsiderar os erros, os preconceitos e vivermos com menos dureza no coração. É preciso que a gente entenda que muitas vezes nós estamos numa reencarnação educativa com contrastes, mas nós precisamos modificar esta animalidade que carregamos dentro de nós para a espiritualidade. Devemos e convidamos a todos meditar nas lições de Jesus para que a gente não venha se prender nos caçadores de prazer, mas sim na virtude da regeneração. E é por isso que Marcos nos disse, quando Jesus explica para nós. E respondendo Jesus, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Então, é pela dureza dos nossos corações que ainda não compreendemos a força do amor. E, infelizmente, às vezes a gente escuta: mas eu tive uma vida, divorciei
estou vivendo 1000 maravilhas com a nova pessoa. É o que a gente deseja mesmo, meu irmão. Só que as pendências pretéritas ainda virão um dia, porque o seu compromisso espiritual não é com a fantasia, não são com as facilidades. Nisso tem N situações, mas precisamos ponderar o que faz parte do nosso compromisso existencial e não com as ilusões que nos governam. Que Jesus nos abençoe, que a paz divina esteja com todos nós. Que assim seja.